Bom dia, quarta-feira. Estamos aqui 7h37 falando novamente de marketing para você e eu quero te dizer hoje, gestor, líder de marketing e de negócios, líder da sua vida, né? Que a nossa responsabilidade enquanto gestores de marketing, de comunicação, de empresários é grande. É muito grande. Eu te digo porque alguns pontinhos eu vou te contar agora do porquê dessa reflexão e dessa análise para você ter um insight sobre tudo que nós viemos falando até então, de semiótica, de técnicas de vendas, de comunicação assertiva. Tudo recai sobre uma responsabilidade gigante sobre o gestor para mostrar para os seus liderados ou então simplesmente para ter alta performance no seu empreendimento, 6 pontos imprescindíveis que faz a questão da responsabilidade e também da ética como relevantes. Aliás, 6 não, 4 pontos principais, né, que eu separei para você. Bom dia! 4 pontos cruciais para você entender o quanto que a responsabilidade e a ética faz diferença no seu jogo de responsabilidade, de marketing, de vendas, tanto no seu negócio, tanto você que é gestor, líder de marketing, tá? O que acontece? Todos nós temos um negócio, nós somos líderes, né? Nós somos gestores. Então, às vezes a gente tem uma agência, às vezes a gente tem um departamento de comunicação, não sabe como gerenciar. Então, tudo isso é muito relevante para os resultados, porque no final das contas é o que dita se você vai ter alta performance no marketing ou se teu marketing vai ser custo. É muito comum nós chegarmos nas empresas e as empresas nos contratarem por essa demanda. Nós não sabemos o que pedir, nós não temos resultados. Vê se não é assim que acontece por vezes na nossa caminhada empreendedora, né? Então, é tanta coisa que dá para fazer no marketing, é tanto que se fala que às vezes os nossos liderados ou as nossas agências não sabem o que fazer, por onde começar, ou nós mesmos, quando nós somos empresa, não sabemos por onde começar. E aqui começa o papo sobre responsabilidade, sobre ética, tá? E sobretudo essa semana, né, que nós estamos falando sobre arquétipos, semiótica, cada intenção que eu coloco pode mudar todo o jogo, cada influenciador pode mudar todo o jogo do meu negócio. Então, certa vez, uma cliente minha resolveu mudar o logotipo dela, trocar 100% o logotipo dela. Eu falei, olha, tu vai perder cliente. Dito e feito, ela perdeu 70% do faturamento em 15 dias pela proposta nova que vinha junto com aqueles arquétipos, com aquela simbologia do logotipo, do qual não combinava com o perfil dos clientes dela atual. Então, ela tinha que fazer uma transição, ela queria mudar a clientela. Então, ela teria que fazer uma transição, né? Tudo é penso, tudo é estratégia e tudo é responsabilidade. Para o bem, para o mal, tudo é responsabilidade. Então, o primeiro ponto que a tua responsabilidade e a tua ética enquanto gestor traz para o teu negócio são resultados e performance empresarial. Lógico, óbvio, né? A comunicação responsável, pensa em comunicação responsável, aquela que organiza os dados, aquela que gera os dados, não é um penso, é uma estratégia, é planejamento e é gestão de dados. Ora, se marketing é intangível, o teste AB faz parte da cadeia de marketing, eu tenho que fazer testes, eu tenho que fazer gestão de dados, eu tenho que olhar para os resultados. Então, eu tenho que me comprometer com isso como de fato marketing fosse um investimento. Então, essa comunicação responsável, isso é comunicação responsável, isso é marketing responsável, além da ética alinhada com a proposta de valor do seu negócio, que é o que faz explodir o seu negócio, ela constrói confiança, credibilidade e também uma comunicação de transparência com os consumidores, que, como eu sempre digo, é o que faz hoje as empresas permanecerem e terem destaque a longo prazo. Essa questão da honestidade na comunicação não é clichê. Reforça, de fato, uma integridade da marca e façam que as marcas elas se sustentem em casos de pandemia ou até mesmo enchentes, como aconteceu aqui recentemente no Rio Grande do Sul. Então, quando eu tenho essa transparência, quando eu tenho essa forma de dialogar com meus clientes de maneira assertiva, eu ganho isso. Eu ganho uma transparência e uma fidelização do meu público que me sustenta no meu negócio. Tá? Se eu tenho marcas confiáveis, porque eu faço uma gestão de confiança, de credibilidade, com resultados e alta performance da minha comunicação assertiva, com ética, o que acontece? Eu tenho marcas confiáveis, eu sou uma marca confiável, logo eu retenho clientes, isso é um jogo natural, logo eu retenho clientes, né? Eu tenho resultado, eu tenho maior lealdade, eu tenho uma repetição do meu negócio. Ontem,
Nós tivemos a TV Líder do Vale, às 5 horas transmitimos, eu vou colocar por aí o link daqui a pouco no meu stories, conversando com a Joyce Sperbi, tá? Ela é empresária na área das modas. Há 9 anos atrás era sacoleira na questão das modas e hoje tem uma loja, uma grife de alto padrão, com elegância, e trabalha só por atendimento dentro da loja dela, né? E tem público, e tem muito público, né? Por quê? Porque trabalhou sempre, nesses 9 anos, a questão da transparência, a questão do relacionamento fidedigno com o cliente. Então, quando tem... Passados os 9 anos, hoje há uma carteira de clientes que a sustentam e que a apoiam. Então, eu já estava contando ontem no programa que em alguns determinados momentos ela precisou da ajuda dos clientes e os clientes estavam ali apoiando, né? Então, é esse olhar de comunicação assertiva com o mercado que a gente tem que ter essa responsabilidade no relacionamento com o mercado, ajudando ele naquilo que ele precisa e eu entendendo que eu tenho que ser uma empresa ética e olhando para os resultados de marketing, né? Isso aumenta com certeza o engajamento e a fidelização do teu cliente, trazendo grande impacto para o teu negócio, né? Porque aí você vai estar com clientes respeitando, se conectando contigo pelos teus valores, pelos teus princípios, pela preocupação que tu tem com os consumidores e o consumidor hoje sente essa energia, né? Logo, esses consumidores engajados, eles vão defender a marca junto com outros mercados, vão te indicar, vai ter o que a gente chama no marketing de prova social, que é o que mais vende, lembra? Que a gente vende o que mais, a venda melhor é aquela por indicação, sempre foi, sempre será. Então, quando você tem um cliente que ele vai e ele tem gosto de voltar, você começa a estruturar a sua carteira de clientes e ele vai se indicar, promover o quê? De uma forma orgânica o seu negócio. E aí você vai até precisar gastar menos com marketing, nessas questões de tráfego pago, enfim. Então, a responsabilidade, a ética te traz tudo isso. E te traz o segundo ponto muito importante. Então, o primeiro ponto que a gente está falando que te traz, sim, a responsabilidade ética alinhada com o propósito da sua cultura organizacional, com a sua proposta de valor, é resultados e performance empresarial. O segundo ponto é uma liderança e gestão dos negócios. Na liderança e gestão dos negócios. Você vai liderar o mercado, é isso que a gente quer. A gente quer buscar o nosso lugar de fala. Então, com responsabilidade, com zelo ao cliente, a gente vai educar ele no segmento que ele está. Isso é cultura organizacional. A gente vai falar sobre a nossa proposta de valor, a nossa missão, nossa visão, nossos valores, princípios. Por que a gente está aqui no mercado? Deixa eu te contar, deixa eu te falar através das minhas redes sociais. Líderes praticam isso. Grandes líderes, grandes players, o óbvio que a gente percebe aí nos gigantes é o que? Eles praticam bom dia. Eles praticam uma comunicação responsável que promove a cultura e a transparência, o respeito, essa responsabilidade que a gente vem falando aqui, através das suas redes sociais, através das suas lives, através das suas palestras, através dos seus vídeos. Não à toa eles são o que são, não à toa eles são líderes. Então, quando você começa a fazer lives, fazer palestras, fazer e-books, fazer networks, roda de eventos, conversar com o seu cliente, entendendo, sanando as objeções dele, as dores dele, você está ajudando o mercado, você está ajudando o mercado que consome aquele teu segmento. Então, no caso da empresária que esteve ontem lá no nossa TV Líder do Vale, que lá nos programas eu trago cases para vocês, né, exemplos práticos, ela organiza essas rodas de conversas, ela escuta a cliente dela chega lá, ela faz café, ela oferece quitutes, né, tem todo o marketing olfativo, acolhedor. Por quê? Porque isso com certeza aumenta a percepção de valor, aumenta o valor do teu negócio, você vende mais caro, inclusive, né? E você tem a recorrência, a indicação, a liderança do seu negócio. E aí ela começa a falar, Aline, mas ela vende moda, vai falar o que pro mercado? Sobre moda? Vai transmitir conhecimento sobre moda. E aí é muito interessante, porque de moda ela já está passando para algo que é a tua identidade. O slogan dela hoje é moda e identidade. Então ela conversa com as mulheres, ajudando as mulheres lá, nesse caso, a encontrar a sua identidade. Ou seja, percebe que o propósito ele já transcende o dia a dia, que é só vender. Claro que se eu for investidor, né, eu tenho muitos negócios, até negócios diferentes, meu propósito vai ser outro. E aí daqui a pouco eu posso ensinar sobre isso também, né, como fazer múltiplos investimentos, né. Então tudo vai de acordo com a sua linha aí de experiência, com o que você é na sua essência de verdade, que profissional que você é, qual é a sua profissão, né?
Com que segmento você trabalha? Né? Se você tem muitos negócios, você trabalha com investimentos. Se você tem uma loja de moda, você trabalha com autoestima da mulher. Então tem algo por trás. Que quando a gente identifica, a gente chama de propósito. E quando a gente se ancora nele, a gente trabalha com responsabilidade. Porque aí a gente se coloca na liderança e na autoridade de ajudar os outros. Ora, liderança e autoridade é o posto de ajudar os outros. E quando eu trabalho focado nisso, eu vendo mais. Eu ganho empatia, eu me torno professor, me torno ícone, me torno uma referência, né? Então essa liderança, essa gestão de negócio está diretamente relacionado com a minha responsabilidade enquanto lugar de fala, com a minha responsabilidade enquanto ajudar o mercado, com a minha responsabilidade enquanto fazer uma boa gestão e ser exemplo. Se eu coloco na minha cabeça, eu sou uma empresa que eu quero ser exemplo ao meu cliente, eu quero ser referência para ele, eu quero que ele lembre de mim quando ele pense no meu segmento, quando ele precisa de algo do meu segmento, bingo, eu tenho uma baita de uma responsabilidade social e eu vendo muito, né? Então esse é o segundo ponto da responsabilidade muito engajada hoje, nos dias de hoje, que é a questão da liderança e na gestão de negócio, engajada no sentido de realmente promoção dos negócios, né? Engajada nessa estratégia de marketing. E aí eu vou ter meu cliente com uma tomada de decisão maior sobre o que eu faço. Eu também vou ter uma tomada de decisão maior sobre o que eu faço, porque eu vou influenciar de fato meu segmento. Então a comunicação responsável, ela fornece essa informação precisa e relevante para a tomada de decisão do meu negócio. Então, você é certeiro, você estuda o seu negócio, você está continuamente buscando outras fontes, outras informações, outras parcerias, outras qualificações e vai estar passando isso adiante, minimizando os riscos, porque você vai estar antenado, então você vai minimizar os riscos do seu negócio. Lembra da matriz de força, né, que é nossa, que a gente indica na administração, que eu preciso olhar para o mercado, eu preciso analisar as tendências, eu preciso ser forte, eu preciso mitigar, minimizar os riscos, né, as minhas fraquezas, fazer a melhoria contínua olhando para as oportunidades. Então, quando eu tenho essa responsabilidade em cima dessa matriz, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo boa gestão e eu estou ajudando o meu mercado porque eu vou estar antenado nas tendências, nas oportunidades. E qual é a melhor forma de estar antenado nas tendências e oportunidades? Conversando com o meu público, entendendo o que ele quer, né? Até fazendo marketing, olhando para a concorrência também. Então, são questões que a gente vem tratando aqui ao longo do processo e eu estou te sintetizando, tá? A gente vai fazendo review e vai fortalecendo, vai aprimorando os insights que a gente tem, né? Identificando a partir dessas falas aqui, 737, o que eu posso melhorar hoje ou essa semana, né? A gente às vezes não sabe nem por onde começar, mas vamos pegar um pontinho que faz sentido, que eu acho que vai turbinar meu negócio e eu vou tocar ficha, eu vou acelerar e eu vou fazer mais vendas. Então, o terceiro ponto, tá? Um terceiro ponto muito importante para essa gestão de comunicação responsável é a gestão da marca e do branding, a gestão de marca. Isso é muito importante. Gente, isso é muito importante. Não sei nem porque que eu coloquei em terceiro ponto aqui, esse é o primeiro. Quando a gente faz marketing responsável, eu tô zelando, eu tô blindando, eu tô protegendo a minha marca. Então, se eu tenho um fornecedor que faz um Ctrl+C, um Ctrl+V com o meu logo e meu logo ficar todo torto, eu vou ter que ligar pra ele e vou dizer, olha, tu tá... Lembra que a gente falou de semiótica no início da semana? A importância da semiótica, a importância dos símbolos. Não é assim meu logo, minha aparência não é essa, né? Ajusta aí, porque não tá legal. E isso faz com que a sua imagem, em todos os níveis, não só no logotipo, mas na forma como seus representantes tratam seu cliente, na forma como acontece o atendimento, se tudo é gestão, se tudo é posicionamento, a forma como o produto chega no seu cliente, a forma como você faz o pós-venda, né? A gente cansa de falar que tem que ter muito treinamento em relação a isso, porque é o zelo pela marca. Isso é gestão de marca. O branding é sobre isso. É sobre eu cuidar do meu posicionamento. Eu cuidar da minha imagem, né? E ontem lá no programa a Joyce falou isso. Ela falou, Aline, um dos meus maiores trabalhos que eu fiz nesses 9 anos, né? Que de sacoleira me tornei uma baita de uma loja elegante, referência na cidade, foi o zelo da minha marca. Eu sempre cuidei muito a minha marca, a minha imagem, né? Claro que ela trabalha com moda e elegância, então tá tudo relacionado. Mas eu não preciso trabalhar com isso para cuidar da minha imagem. Eu não preciso estar sempre elegante para cuidar da minha imagem. Isso não é isso. Imagem é posicionamento. Eu entrego com qualidade, eu cumpro minhas responsabilidades, eu cumpro meus valores, eu falo isso, eu levanto uma bandeira porque eu ajudo o meu mercado. Então, quando você tem a sua proposta de valor e você comunica essa proposta de valor ajudando o mercado, você já está estruturando a sua imagem. Ora, como é que eu faço isso? Justamente através das redes de comunicação.
né? Justamente através da sua rede. Exatamente, você é aquilo que o seu cliente vê. Exatamente isso. Você é aquilo que o seu cliente vê. Perfeito, perfeito. Quando e o cliente enxerga por energia, ele enxerga por empatia, ele enxerga por N situações que faz todo sentido. Então a gente tem que ter essa responsabilidade, né? Não deixa um vendedor lá falar mal, tratar mal um cliente, não deixa um cliente a longo tempo, às vezes ele não tem razão, mas ele, né, vai lá tentar colher. Então é sobre isso, tá, gente? Então esse terceiro ponto da responsabilidade, algumas empresas deixam batido, deixam picando, elas não olham para essa questão de percepção de valor, e a percepção de valor é o que traz vendas a longo prazo, médio e longo prazo, tá? A curto prazo, o que traz vendas, sim, pode ser um tráfego bem feito, né? Mas depois, como eu sempre digo, você capta lá, você impacta 3% da população que está pronto para de comprar na hora com tráfego, mas depois, os outros 97%. Os outros 97% é relacionamento, é branding. Se você não trata disso, você coloca o público fora e ainda pode se queimar, né? Então, há de se ter muita responsabilidade. O quarto ponto, que é a responsabilidade na boa gestão, que um bom gestor de marketing, quando ele pensa sobre isso, ele alavanca muitos negócios e se destaca de fato, é a consciência sobre hoje o que nós falamos de marketing 6.0, que está relacionado com o social, tá? Então, a evolução do marketing, eu já disse isso algumas vezes, mas é bom estar sempre reforçando, a evolução do marketing, ela começa lá na questão da linha de produção, de eu dar acessibilidade numa cadeia produtiva, lá com a revolução industrial, né? Então, o objetivo das empresas que se destacavam, faziam vendas, naquela época, era eu conseguir transformar os produtos que eram caros em larga escala para que a massa também pudesse consumir, como foi, por exemplo, a fabricação de Henry Ford com os primeiros carros, né, que nós tivemos aqui no Brasil não, no mundo, né, no mundo. Então, com o tempo, isso começou a se transformar, né? Então, a Revolução Industrial, ela trazia muito dinheiro para as empresas, sim, era uma forma de fazer marketing, mas depois a população mesmo, ela começou a entender, ela começou a ter fácil acesso a tudo, e ela começou a exigir o quê? Um pouco mais de qualidade, depois um pouco mais de diferenciação, né? E assim foi evoluindo as questões de atendimento, as questões de padrões de consumo, o marketing foi evoluindo. Até que quando chegou lá pelos anos 90, marketing 4.0, a gente explodiu nas redes sociais e o consumidor ele passou a ser também fiscalizador das marcas. E aí as empresas, elas perderam o controle, né? Então, e começou a exigir a experiência. As marcas que passaram a vender mais, passaram a ser aquelas que promoviam uma experiência junto com o cliente. E até hoje, né? Por isso que a gente fala muito que marketing bem feito é o marketing de experiência. Aquele que eu aguço todos os sentidos do meu cliente, e a gente fala muito sobre isso aqui também, dentro das lojas. Então, as lojas, as empresas que ativam todo o sentido do seu cliente, elas tendem a vender mais. O que é ativar todos os sentidos, né? Eu tenho uma boa comunicação, eu uso gatilhos mentais, eu tenho esses estudos de simbologia que mexem com o límbico, com o emocional do meu cliente. Então, o cliente entra na minha loja, eu tenho um cheirinho bom, tenho uma sonora adequada para o perfil do meu cliente, né? Um ambiente adequado, que não seja muito barulhento, enfim, um visual interessante. Então, um sentido, né? O tato, então é confortável, porque você nunca sabe qual cliente vai entrar no sentido de sensibilização dele. A gente já falou sobre isso, né? Vender pelo olfato, vender pelo tato, vender pelo visual, vender pelo auditivo, vender pela empatia, né? Pelo sensitivo. Então, tudo isso tem a ver. E os gatilhos mentais, né? Tudo isso gera experiências para o cliente. Múltiplas experiências, mas bem, o marketing evoluiu ainda mais, tá? O 5.0, ele já falava do que? De dados, de gestão de automação. Então, começou, o marketing 5.0, ele nos ensinou esses estudos voltados para isso, nos ensinaram que até o ano passado, as empresas que mais faturavam, que mais faziam vendas, eram aquelas que cuidavam da gestão de automação. A inteligência artificial, né, gente? Então, as empresas que elas começam a cruzar, a fazer, por exemplo, faz uma trilha de automação ali, dando boas-vindas para os clientes, né? Lembrando ele que ele tem uma consulta, fazendo uma pré-venda. Existem várias gestões de automação que acelera muito o processo de relacionamento com o cliente e faz mais venda, te coloca na vanguarda em relação à tua concorrente, porque te dá mais margem de tempo, te dá mais otimização de processo, tu pode falar com a massa de uma forma mais rápida, né?
E agora a gente está no 6.0, que tu vai somando, né? Não é que as coisas vão evoluindo e o consumidor vai esquecendo do resto, não, né? Então ele segue exigindo atendimento, ele segue exigindo qualidade, ele segue agora exigindo experiência, mas ele vai sendo cada vez mais exigente. É interessante porque essa mesma cliente, né? Essa mesma fonte que estava ontem lá no programa, assim como outras, já me falaram várias vezes isso, né? Quem trabalha com moda, com varejo há muito tempo já, várias décadas, sempre falam, o cliente mudou. Isso é básico. Eu escuto direto, o cliente mudou, o cliente hoje ele é exigente, ele sabe hoje o valor que ele tem, a força que ele tem. Né? Porque tá tudo, o celular é uma arma, né? Então ele entra na tua loja, se tu não atendeu bem ele na hora compra ou no concorrente ou pelo celular, porque o concorrente está na mão dele, né? Então é mais perigoso no sentido de exige mais, né, do pessoal. E aí agora, no marketing 6.0, as empresas que têm automação, que têm experiência, tem tudo isso que a gente tá falando e que ainda tem responsabilidade social, elas vendem mais. Elas estão vendendo mais. Então a gente vai identificando o que está vendendo mais. A responsabilidade social está vendendo mais. O que significa isso? Significa que agora nós tivemos uma enchente aqui no Rio Grande do Sul e, de fato, as empresas que se importaram, que fizeram ações, venderam mais. Eu participo de várias associações, vários núcleos, tá? De negócios, e em todo lugar que eu já escutei muito. Eu parei de consumir na empresa tal porque não ajudou nada, não fez nada, né? Ainda ontem, eu estava num culto, na segunda-feira, fui num culto. E fui com um pessoal, eu gosto muito, assim, né, mas eu não tenho uma entidade específica, eu vou em vários lugares, assim, né, tal. Eu gosto de cantar, eu gosto de louvar e tal, então eu vou em vários lugares. E aí, eu fui num que eu não conhecia, né, segunda-feira, e lá tinha pessoas que eu conhecia já, mas que não costumavam frequentar aquele lugar, eu mesmo nunca tinha frequentado. E eu perguntei, mas por que vieram aqui, né? E aí a resposta foi, porque esse pessoal aqui fez muito na enchente. Fez muito, não foi pouco, fez muito. Não que as outras não fazem, mas esse pessoal aqui faz muito. Então isso chamou a atenção e está nos fazendo aqui vir vê-los, prestigiá-los, né? Então hoje a sociedade, de fato, tá? Você vai perceber, se você começar a se antenar para isso, você vai perceber que as empresas que mexem com essa questão de responsabilidade social de uma forma muito ativa, muito intensa, elas sim vendem muito mais, tá? É a tendência. Porque o mercado, ele tá responsável, ele tá exigindo isso. Saiu uma pesquisa há pouco tempo dizendo que 83% dos nossos clientes, eles exigem responsabilidade das empresas. Eles acham, inclusive, que a empresa que eles estão comprando é responsável. Eles apostam nisso. Eles dão importância para isso, tá? Então, quando aparece isso nas redes sociais, o que é ser responsável? É trabalhar com ética, com transparência, mas também dizer, olha, a minha proposta de valor enquanto negócio ajuda a sociedade. Ora, se você vende um relógio, ali tem uma proposta de valor, né? Que pode ser a questão da moda, pode ser a questão de ajudar a pessoa a se encontrar, pode ser a questão da qualidade. Você tem algum propósito que você ajuda o mercado, porque senão você não ajudasse o mercado com o seu produto, com o seu serviço, você não venderia. O que faz as empresas agora, nos dias de hoje? Elas comunicam essa proposta de valor, né? Então hoje é obrigada a ter proposta de valor. Antigamente as empresas nem sabiam o que era missão, visão, valores, né? Hoje elas têm que saber, o mercado está exigindo isso, né? Eu preciso saber qual é a tua missão aqui nessa terra para que eu possa comprar de ti, para que teu produto realmente tenha um selo ali de importância. Significa que tu cuida quando tu tem missão, quando tem amor. A missão, ela trata de amor, trata de uma paixão, né? Então, quando isso aparece no produto, no serviço, o cliente percebe, ele compra mais. Vê se faz sentido, tá? Então, o Marketing 6.0, que é nosso ponto principal aqui de responsabilidade, que finaliza, porque amanhã nós vamos entrar numa conversa sobre marketing social, né? Eu vou te ensinar como fazer marketing social, o que é isso, enfim. E dar dinheiro, e além de fazer causas boas, e tem que fazer. Eline, mas eu gosto de fazer social e não aparecer. Faça e apareça pra você ser exemplo, tá? Teve uma transmissão do nosso Levanta RS, sexta-feira, aliás, eu vou estar de novo no Levanta RS com o Roger dessa vez. Aliás, Rogério Bom, ele que fez muitas ações, e já levei várias pessoas que fez muitas ações lá no programa Levanta RS, na RBT TV, Sou TV, né? Sextas-feiras a gente grava. E eu pergunto de vez em quando, vem cá, mas tu abria a câmera, tu falava, né? Como é que foi isso? Algumas pessoas diziam que estavam me exibindo, mas quanto mais eu abria a câmera, mais recurso eu tinha. Então, o resultado, milhares de pix, milhares mesmo, né? O Márcio Oliveira, que foi um dos nossos entrevistados, arrecadou não sei nem quantos mil, né? Muita coisa. Abrindo as câmeras, né? Então, dizendo, estou aqui, estou fazendo. Então, a gente tem que ser exemplo. Nós que somos líderes, nós que somos empresários, a gente tem que ser exemplo, a gente tem que dar exemplo.
Então é super importante isso, tá, gente? Dito tudo isso, é uma relevância, uma personalização da sua marca que você aí reverbera através da sua identidade, e isso também cuidar o social também é blindar o meu posicionamento, né? Então eu vou estar com o marketing 6.0 enfatizado numa relevância social, que existe uma comunicação ética, responsável, evitar invasões de privacidade, evitar o uso indevido de dados, né? Hoje a gente tem a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, né? Campanhas personalizadas, que respeitem a privacidade, que respeitem os consumidores, que aumentem a eficácia do marketing, mas não só pensando em venda, mas no bem-estar e nas dores do cliente, sobretudo. Né? E a partir disso eu vou fazer responsabilidade social corporativa, que inclusive a gente chama de RSC, responsabilidade social corporativa, que vai fazer com que as marcas se comuniquem as suas iniciativas, as suas campanhas, e tenham campanhas contínuas ou periódicas, autênticas, que tenham a ver com o seu propósito social, e assim o mercado enxerga o propósito social, transparentes e vinculados ao emocional do consumidor, né? Então, por exemplo, assim, eu trabalho com moda, também tem uma parte aqui que fala sobre moda circular, por exemplo, né? Então, vamos falar sobre isso, né? Então, vamos estimular isso. Deixa eu ter uma bandeira aqui social que tem a ver com o meu propósito, dependendo do segmento que eu atuo. Isso é super importante, tá, gente? Concluindo, pra gente encerrar, né? A responsabilidade na comunicação, ela tem sim um impacto profundo, multifacetado para os resultados de vendas. É uma exigência do consumidor, trata de gestão, de marketing, blinda o seu negócio, faz você ficar forte a longo prazo e faz você ficar longe, distante dessa semiótica que às vezes arruína o nosso negócio por uma ideologia que não convém. Então a gente tem que ser neutros e pensando na positividade da coletividade, e a gente tem que pensar sempre em ajudar nosso mercado, que assim a gente vai longe e assim a gente não erra. A Aline, eu não entendo nada de semiótica. Só tenha um bom coração, só tenha o seu negócio voltado para um propósito social, para o bem, que a tua semiótica automaticamente, o feeling automaticamente vai te dizer que arquétipos usar, que linhas usar, que traços usar, como se comunicar, como treinar. Então tem uma importância, uma intenção de importância com o cliente, que tu vai saber identificar quando o teu vendedor está fazendo mal, quando está fazendo errado. Tenha zelo, cuide do seu negócio. Um dos erros que grandes empresários têm, e eu tive, e todos os meus clientes me reforçam isso quando eles começam, é o seguinte: a dor no coração, às vezes, de reprimir, no bom sentido, né? Um funcionário que trata mal o cliente, ou que faz alguma coisa errada, ou que atrasa a equipe na produção, e aí você prejudica toda uma família. Então, quando você tem ali na veia, no seu coração, o seu propósito, quer atender bem o cliente, e ele está na frente, você consegue dialogar, você consegue resolver essas questões de uma forma eficaz, e o seu negócio prospera muito, porque ele é a linha, ele é o centro, ele é o ponto do destino, onde todo mundo ali na sua marca tem que estar usando a camiseta, tem que vestir literalmente a camiseta e seguir adiante com o seu propósito coletivo, né? Dito tudo isto, quem não tem o propósito coletivo incluído, né, engajado no seu negócio todos os dias, então é porque está no lugar errado, né? Então pensa sobre isso. Deixa claro qual é o seu propósito para sua equipe, para você mesmo, e ancora nisso todos os dias, que vai dar jogo. Tenho certeza absoluta, tá? Amanhã eu te vejo mais, aqui, 7h37, falando sobre marketing. Espero te dar bons insights. Se você tiver dúvidas, enfim, me chama no privado que a gente conversa. Amanhã a gente volta. Até mais, faça um excelente dia.